e nós vamos estar falando um pouco mais sobre todo o trabalho que acontece, no lado espiritual de um centro espírita. Então, todos os bastidores daquilo que nós, aqueles que estão me ouvindo, que são encarnados, porque tem os desencarnados também, que ouvem isso, mas aqueles dos encarnados como eu, que estão aqui ouvindo, tem todo um trabalho invisível que a gente, às vezes, diria muitas vezes, a gente até não se atenta. Ou às vezes a gente não conhece, ou a gente não se atenta, mas ele acontece. E é muito importante nós entendermos um pouco mais do porquê de um centro espírita, como que funciona um centro espírita com bases sólidas no cristianismo, com bases sérias, como que ele funciona no invisível, quais que são os bastidores. Eu gosto de falar que as palestras, para mim, espíritas, elas têm o objetivo, os dois Is, instruir e inspirar. Eu acho que instruir, trazer algum conhecimento técnico, trazer algum ensinamento, e inspirar a mudança. A gente vê tantas palavras belas que nos são trazidas, são legadas pelos benfeitores espirituais desde há tanto tempo, começando lá com o nosso Mestre Jesus Cristo. Então nós temos o instruir e o inspirar. Eu acho que hoje essa vai cair um pouco mais para a questão do instruir. O Kardec, ele pensou o centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Então nós temos ali em negrito o lema kardeciano proposto pelo nosso codificador, que é trabalho, solidariedade e tolerância. E aí, entre parênteses, aqui nós temos mais ou menos para quem, de que forma. Mas, em se tratando da casa espírita, eu diria além, se tratando da casa espírita, nós temos os 3 pilares, e esse aqui foram trazidos por um outro espírito de escola, uma benfeitora espiritual que eu já vou dizer quem é, e essa benfeitora, ela nos falou que a casa espírita tem 3 pilares. Então, nós temos aqui o KSSF. Quais são os 3 pilares de uma casa espírita? O primeiro diz respeito a espiritizar. Olha só, uma palavra basicamente inventada e cunhada, né? Espiritizar, não é espiritualizar, apesar que também pode ser utilizado nessa forma. Mas o espiritizar no sentido do espiritismo, que é o quê? Qualificar, resgatar aquele que atende e frequenta o centro espírita e possibilitar que o espiritismo seja introjetado no seu íntimo para posteriormente ser utilizado em sua vivência. Olha que bonito. Esse é um dos 3 pilares da casa espírita, o espiritizar. Resgatar aquele que frequenta e fazer com que os conhecimentos sejam introjetados no seu íntimo, o espiritismo seja introjetado para depois se tornar parte da sua vivência, que é o quê? Justamente aquela coisa que eu gosto de falar, que é para nós internalizarmos os conhecimentos que a gente aprende aqui, para depois externalizar esses conhecimentos através das ações, através das nossas atitudes, através das nossas atitudes até em momentos de reflexões íntimas. Que a gente sabe, já aprendemos que o pensamento tem muito poder e uma força modulante muito interessante. Então, o primeiro seria o espiritizar. O segundo seria o qualificar. Então, o segundo pilar da casa espírita seria o qualificar. O que quer dizer o qualificar? Aprofundar o conhecimento no espiritismo, melhorando-se a cada dia. Então, fazer o quê? Através dos estudos, através, que nem nós tivemos aqui antes, nós sempre temos domingos, né, o ciclo de estudos, através dessa qualificação dos conhecimentos que nos foram trazidos há quase 200 anos atrás, mas que, na verdade, remontam a 2.000 anos atrás. Qualificar, então, adquirir esse conhecimento. E o terceiro é o quê? Humanizar. Nos tornar mais humanos, nos tornar mais solidários, fazer com que nós enxergamos que fora da caridade não há salvação. Para que a gente aprenda e consiga colocar em prática toda essa nossa ânsia de auxílio, toda essa nossa vontade que nós temos, que nos impulsiona de ajudar o próximo, de ajudar a nós mesmos, primeiramente, e ajudar o próximo. E aí vai um pouco, esse humanizar vai um pouco com a questão da solidariedade e da tolerância que nós vimos com o Kardec. Então, espiritizar, qualificar e humanizar. E quem nos trouxe isso foi a nossa querida Joana de Ângeles, que trouxe esses 3 pilares, essas 3 bases
de um centro espírita sério. O centro espírita, e como sempre o canto superior direito dos slides vão ter a fonte daquele slide. Esse aqui é da Sueli Caldas Schubert, e a grande parte a maior parte dessa palestra veio desse livro, que é As Dimensões Espirituais do Centro Espírita, porque ela também faz um apanhado de várias fontes, quer dizer, sources, de várias fontes, para justamente mostrar certos componentes que fazem a parte espiritual do centro espírita, que ela chama de as dimensões espirituais. Ela fala para a gente que o centro espírita ele é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. A casa física é muito mais, olha só que legal. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, olha só, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. Não é o plano da vida e o plano da morte, são os dois planos da vida. O físico e o extrafísico. Com as duas humanidades, as dos encarnados e as dos desencarnados, ali comungando todos eles trabalhando e sendo ajudados e também ajudando. Então, ele transcende, olha só, transcende as paredes, essas 4 paredes físicas, esse teto que nós temos, transcende, nós vamos ver em que ponto, até que ponto, é bem interessante. E faz o quê? Ele serve como uma ponte, uma forma de ponte entre esses dois planos, entre os dois planos da vida, porque nós somos espíritos imortais, os que estão aqui agora encarnados e os desencarnados só estão em planos diferentes, em momentos diferentes da sua trajetória, mas todos somos espíritos imortais, e nesses dois planos da vida, conseguimos vir aqui num centro espírita como esse, um centro espírita, como eu falei, sempre falo, de bases sólidas, de bases sérias no espiritismo e no cristianismo verdadeiro, e nós conseguimos, então, auxiliar e sermos auxiliados. Conseguimos sorver de todo esse bem que nos é derramado quando nós vemos aqui. Porque quando nós entramos no centro espírita, nós já sentimos um ambiente diferente. A gente já sente até o cheiro é diferente. A gente até já sente quase que uma serenidade. E é diferente. Quando a gente está aqui, todos aqui, vocês estão olhando para mim, estão prestando atenção, estão tentando, processando cada um. Esses pensamentos, essas vibrações já estão sendo elevadas e a gente vê e sente esse ambiente. A grande maioria, ela vai dizer, dos que comparecem ao centro, C com C maiúsculo por conta do centro espírita, de uma forma geral, o faz impelida pelos problemas e sofrimentos que os aguilhoam. Eu sublinho aguilhoam porque é uma palavra que o Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, a gente vê bastante isso, que o Emmanuel usa muito a palavra aguilhão. Tem inclusive mensagens com esse título, Bendito Aguilhão. E ele usa bastante essa questão do aguilhão. Parece agulhão, mas é aguilhão. E eu fui pesquisar, porque eu não nasci no campo, e eu descobri que é uma ferramenta no campo em que você usa para cutucar o boi no arado para o boi ir para frente. Então, olha que interessante. Quando o Emmanuel fala dos aguilhões, é quase como se a gente estivesse estacionando ou sendo lento na nossa marcha espiritual e vem alguma coisa e nos cutuca para a gente continuar indo para frente, para que a gente continue sendo propelido a nossa caminhada. E o que é esse aguilhão? Vem de muitas formas, vem como doença, vem como problemas do dia a dia, vem como pessoas que são da nossa convivência. São muitos aguilhões que nos impelem à mudança, que nos impelem que a gente continue e não estacione na marcha do progresso. Mas o centro espírita em si, o espiritismo, é importante a gente refletir que ela está dizendo que muitos são impelidos pelos problemas e sofrimentos. Eu já ouvi dizerem que a gente vem no centro espírita ou pelo amor ou pela dor. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido essa frase, né? E pensando até nessa questão do espiritismo, mês passado a gente estava numa conferência em Boston e eu fiz essa pergunta, eu falei, por que o espiritismo agrada? O que traz cada um de nós aqui? E essa pergunta vocês podem responder para vocês, ao espiritismo. O que faz com que vocês, um domingo, 11h50 da manhã, estejam aqui, ouvindo uma palestra sobre espiritismo, não em qualquer outro lugar? Para algumas pessoas pode ser pela parte mais filosófica do espiritismo, a parte mais religiosa,
a parte mais científica, que muitas outras religiões não têm, que são as 3 bases do espiritismo, né? Mas a verdade é que, para aqueles que estão aqui, que já têm décadas de espiritismo, ou aqueles que estão vindo pela primeira vez, alguma coisa impulsionou. E eu ouso dizer que, por mais que cada um pode ter uma resposta aqui, a linha em comum que nós temos, eu arrisco dizer que é o poder que o espiritismo tem de nos atrair para esses conhecimentos que parece que a gente já ouviu falar. São coisas que parece que a gente já aprendeu. Coisas que quando a gente aprende, faz sentido sem a gente às vezes nem entender como é que faz sentido, mas isso fez sentido. E lá dentro, aqui, a gente tem esse quase que é impulsionado para tentar entender mais sobre o espiritismo, para tentar colocar o espiritismo em prática. E aí nós chegamos a um centro espírita e nós acabamos reencontrando muitos companheiros que também no passado já erraram, que agora estão numa trajetória diferente, também quase que são magnetizados como um ímã, imantados, talvez seja a palavra melhor, para chegar no espiritismo. Então, fica aqui a reflexão para cada um dos que frequentam o centro espírita, do por que será que a gente frequenta. Porque a gente consegue sorver muita coisa boa, mas sempre tem um motivo. A Sueli, ela vai mais além, ela vai dizer que recorrem ao espiritismo na condição de náufragos, olha só, de tormentas morais que se agarrassem a uma tábua salvadora. Eu achei essa frase muito impactante que ela colocou, porque é como se nós, de tanto errarmos, e agora a gente está vendo uma luz, diria, nós tentamos acertar e nós somos como aqueles náufragos morais tentando se agarrar a uma tábua salvadora, porque muitas vezes o espiritismo ele se torna atraente para nós, porque nós tentamos já tentamos todas as outras rotas e não deu certo. E a rota do materialismo mesmo nunca dá certo. Então, náufragos morais se agarrando a uma tábua salvadora. Então, visualizem essa imagem de um náufrago moral, um náufrago tentando se agarrar a uma tábua salvadora. A gente pode imaginar quando tem, sei lá, um navio de madeira e tem todos aqueles flotsam em inglês, né? Todos aqueles pedaços de madeira ali boiando e a gente tenta se agarrar para não se afogar em qualquer coisa que venha. É mais ou menos assim. E muitas vezes nós somos impelidos ao centro espírita, ao espiritismo em si, nessa condição de náufragos morais. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que entrarão no centro espírita, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados. Então, ela já está apresentando aqui um trabalho além do que a gente vê normalmente com os nossos olhos de carne, que é o quê? Os espíritos desencarnados fazendo como que uma triagem de todos aqueles que vão poder adentrar nesse ambiente aqui, nesse momento. E ela fala ainda a questão de que tem muitos que, às vezes, muitos obsessores que as suas vítimas, quando entram aqui, eles acabam tendo que ficar do lado de fora. Eu vou explicar por qual mecanismo. Acabam tendo que ficar do lado de fora. Então, quando a pessoa está aqui, está recebendo os passes, está recebendo todo o tratamento que ela necessita, e, por enquanto, os que não querem o bem dela, pode ser que tenham ficado lá do lado de fora. E olha só, como já é um benefício que a gente nem se atenta de um centro espírita. E ela fala também que muitas vezes os desencarnados e os encarnados têm essa triagem, porque tem muitos encarnados, muitas vezes, vamos supor que estão, vamos dizer, o encarnado que está obsidiado por um desencarnado, em mediunidade de fase muito inicial, ou mediunidade ostensiva, ainda muito indisciplinada. E aí que se viesse aqui e começasse a dar uma passagem ostensiva, desarmonizaria o ambiente. Tudo tem sua hora e o seu local. Não é verdade? Então, existe essa triagem que nós nem temos conta, nem nos fazemos conta, nem nos damos conta, perdão, de que ocorre quando chegamos ao centro espírita. Por isso que a gente fala que tem esse ambiente todo harmonizado e tudo isso. Então, mas tem um detalhe, nem mesmo esses espíritos desencarnados que ficam do lado de fora, eles também não ficam sem amparo. Eles também estão sendo amparados e tem algumas formas que nós vamos mencionar aqui que esses espíritos recebem esse amparo. E como todo centro espírita, como eu falei, de bases sólidas, de bases, né, cristãs,
existe todo um planejamento espiritual. No livro Tormentos da Obsessão, psicografado pelo Divaldo Franco, esse aqui é do Manuel Filomeno de Miranda, eles vão dizer que as providências e os cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e a organização. Dois pontos, tá? O planejamento e a organização / execução de uma instituição espírita. Já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem as dos encarnados. Por isso se diz comumente, quando se pensa em projeta uma obra espírita, que ela já estava edificada na espiritualidade. Então, para a gente ver que as planificações espirituais de um centro espírita, elas antecedem muito a dos encarnados. Vai muito antes daquilo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra e tudo se constrói, tudo ocorre de uma maneira maravilhosa, assim. São 22 anos de KSSF. Não é, Marisa? São caminhos que você nunca imaginava e que foram planejados bem anteriormente, de uma forma muito séria. Porque não existe centro espírita com 22 anos de vida, de trabalho. Aliás, essa é a frase, não existe centro espírita com 22 anos de vida, sério. Porque os que não são sérios acabam perecendo por um motivo ou outro, ou que acabam se desviando, mas que nem a Marisa falou, são vários os caminhos até chegar nesses 22 anos, são muitos os desafios e as barreiras, mas sempre somos auxiliados. Tem todo um planejamento espiritual, que nem fala ali, para planejar a questão do centro espírita, a fundação do centro espírita, e a organização e execução. Quando eu cheguei aqui, por 4 meses, eu fui para o ali eu fiquei 4 meses, no outro eu fiquei 7 anos, mas participei da fundação. Sem entender aquilo, né? Não saiu sempre com vocês. E depois desse, nós ficamos 7 anos, aí nós ficamos de sempre. Olha aí. Depois... É incrível assim como as coisas. Eu pensava que eu já ia embora. Tá vendo? Passar a chuva embora. Mas o planejamento era outro, né, Marisa? E a gente vê, né? 22 anos. A gente veio eu e minha esposa veio no KSSF faz 10 anos, final de 2014. Então, olha como esse trabalho é um trabalho que a gente pôde acompanhar, um trabalho muito bonito, né? E aí tem um exemplo que eles dão nesse livro, inclusive, o Dr. Inácio menciona o Colégio Allan Kardec, que foi fundado pelo apóstolo da caridade, o Eurípides Barçanufo, que viveu somente 38 anos nessa encarnação, mas já ele fez tanta coisa. Recomendo darem uma olhada na biografia dele. E o Colégio Allan Kardec, eles mencionam nesse livro aqui, que o Eurípides Barçanufo teve a ideia do Colégio Allan Kardec quando estava no plano espiritual. Ele teve a ideia de fazer aquele colégio lá, no plano físico, antes de reencarnar. E quando reencarnou, obviamente, depois os planos com a ajuda da espiritualidade foram seguidos e ele fundou o Colégio Allan Kardec. Então, olha como tem muita coisa por trás e assim, muito esforço, muita dedicação anterior àquilo que a gente vê hoje aqui, que teve que ocorrer para que um centro espírita tenha o funcionamento que tenha. Os planos iniciais, a Sueli vai dizer, para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Olha que legal. Então é tudo feito com planejamento anterior, tudo é feito de uma forma muito correta para, de novo, porque se a gente não planeja, se a gente não planeja direito, é metade da receita do fracasso, se não planejar direito. Então, assim, todo esse planejamento, ele é feito anteriormente, ele é feito até mesmo antes de reencarnar, conversando com aqueles que vão ser os dirigentes e tudo mais. E, inclusive, ela fala que, para chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Então, aqueles que vão estar à frente de um centro espírita, seja na fundação, seja depois na sua execução,
tem todo esse auxílio da espiritualidade que muitas vezes estuda até mesmo a ficha kármica, né? Aquilo que a pessoa tem que ainda vencer, tem que ainda conseguir trabalhar em si mesma e ajudando os outros, que ela vai conseguir aonde? Num centro espírita. E os convites são feitos, e ela vai dizer ainda que o centro espírita, então, ele oferece essas oportunidades de crescimento espiritual, ele é como se fosse um templo de refazimento espiritual, ensejos de resgate e redenção, reencontro de almas e afins. Então tem tudo isso que a gente consegue com um centro espírita se beneficiar de vir aqui, de estar confraternizando, de estar aqui aprendendo, de estar estudando, de estar sempre lendo e tentando nos aprimorar e ajudando ao próximo, seja de qual forma que for. Seja limpando aqui o centro, a parte física, seja dando passe, seja organizando a biblioteca, seja na cantina, nos estudos, tanto faz. Importante a gente estar sempre trabalhando e auxiliando. Inclusive, também ela fala que a escolha do mentor que dá nome à casa reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Então, a gente vê muitas casas, inclusive essa, né, que tem cujos nomes são ligados diretamente a alguém importante no espiritismo. Mas, como todo trabalho do bem, a gente tem que salientar que existem também aqueles que se opõem. Existem também aqueles que ainda preferem transitar no caminho das trevas e não querem que a luz se espalhe, por um motivo ou outro, principalmente ignorância, muito ódio. Mas existem os opositores. E a Sueli, ela trouxe algumas estratégias dos planos inferiores, algumas estratégias que os espíritos desencarnados se utilizam para tentar bagunçar, para tentar descarrilhar, destrilhar ali o trabalho que é feito numa casa espírita. E ela trouxe, através das reuniões mediúnicas, dados que os espíritos iam falando, ela meio que foi anotando alguns temas. Então, eu quis trazer aqui para a gente ficar antenado, porque às vezes nós somos as vítimas de algumas dessas estratégias. Para a gente ficar sempre o quê? Vigilante, vigiai e orai. Então, eu trouxe aqui algumas das estratégias, olha só. Incutir o desânimo, o desalento e o descrédito. Dizer, não, tá tudo perdido, isso aí não tem nada a ver, vocês estão fazendo nada com nada, trabalho minúsculo estão fazendo, olha quanto mal tem no mundo. Demonstrar que são mais fortes, vocês estão aqui, vocês não têm noção da multidão que a gente tem contra vocês. Exagerar as nossas fraquezas, vocês estão aqui falando de espiritismo, vai sair do lado de fora ali, vai xingar a primeira pessoa que aparecer na rua. Enfim, dando exemplos bobos aqui, mas para a gente ter uma noção de que essas estratégias são sim utilizadas para a gente ficar vigilante. Jogar uns contra os outros, blefar para confundir, para tentar aumentar uma coisa que não tem, e torcer a verdade. Às vezes pegar até uma coisa que é verdadeira, mas dar uma distorcida para o quê? Para causar uma dúvida. Porque nós ainda somos espíritos que estamos engatinhando na nossa caminhada, estamos bem longe ainda da plenitude e da angelitude. Então, às vezes, a gente dá essa balançada, e esse torcimento da verdade, às vezes, funciona justamente para isso, para jogar aquela sementezinha da dúvida ali, distorcendo uma verdade, ofuscando, para que a gente se confunda e não continue na nossa caminhada ajudando o próximo e a nós mesmos. Mas e a equipe espiritual, então? Nós temos toda uma equipe espiritual que auxilia o centro espírita. E essa equipe, como eu já falei, a gente não, os encarnados que me ouvem, às vezes a gente não se atenta para elas, mas existe toda uma equipe espiritual, porque nós jamais estamos sozinhos, pro bem ou pro mal. Jamais estamos sozinhos. A gente lembra da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que quando o Kardec pergunta quanto que nós somos influenciados pelos espíritos, e a resposta é mais do que supões. Que é uma pergunta que eu tenho sempre para mim, assim, mais do que a gente supõe. Então, como que nós somos influenciados? E tem uma equipe espiritual que quer o quê? Que quer ajudar o centro espírita, que quer auxiliar e influenciar de uma forma positiva. Vamos falar um pouquinho da equipe espiritual, então. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Um exército do Cristo, olha só, tem toda uma equipe espiritual que está aqui nos auxiliando de várias formas, e algumas delas, às vezes, é através de uma palavra de ânimo, através de uma intuição positiva, para que a gente faça uma coisa diferente, ou fale uma coisa diferente, ou que a gente aprenda mais a ouvir do que falar. Enfim, são diversas as formas.
Os recursos, isso aqui é importante para a gente ter em mente, ó. Os recursos da espiritualidade superior ultrapassam em muito a nossa precária condição, não havendo improvisações, e tudo é providenciado para que a proteção do mais alto se faça presente quando nós, encarnados, administramos os centros espíritas com seriedade, com amor e com fidelidade às diretrizes da doutrina espírita. Então, os recursos da espiritualidade ultrapassam em muito a nossa precária condição, nosso precário entendimento, até mesmo. Eles possuem coisas que nós nem imaginamos, mas que estão lá para nos beneficiar, estão nos beneficiando a todo momento, quando nós vemos aqui para esse templo de refazimento espiritual. Nós temos alguns exemplos, que nem os arquitetos, que daí no livro ela vai dizer que em toda reunião com um fim determinado, existe na ambiência um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, a gente imagina tudo isso fluindo para quase que um conjunto de todos esses fluidos que são emitidos através dos nossos pensamentos. Por isso, quando vão fazer as orações aqui e tudo mais, a gente fala, vamos acerenar os pensamentos, vamos elevar as nossas vibrações, que é justamente para isso, para que a gente consiga doar aquilo que a gente já tem, para que a gente consiga receber aquilo que a gente precisa. Doar aquilo que já tem, para receber aquilo que a gente precisa. Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais dos presentes, possibilitando a criação de formas, pensamentos. Então a gente imagina esse reservatório de plasma sutilíssimo, que é formado através da emissão dos pensamentos e que os espíritos, os arquitetos no caso, vão utilizar de certas formas diferentes para auxiliar também naquele projeto, no processo de aprendizado que as pessoas que vêm aqui têm, tanto os encarnados quanto os desencarnados. As atividades, falando da equipe espiritual, as atividades que estão afetas à equipe espiritual são inúmeras e requerem espíritos especializados em diversas áreas. Então, eles mencionam que em todas as atividades que tem um centro espírita, palestra, atendimento fraterno, reunião mediúnica, passe, a venda de livro, tudo que envolve um centro espírita, tudo. Tem uma equipe espiritual por trás, e até mesmo nessa equipe espiritual, eles mencionam que existem espíritos com, vamos dizer assim, especialidades diferentes. Mencionam médicos, enfermeiros, padioleiros, sacerdotes, freiros católicos, padres, tem especializações diversas, que é para quê? Para literalmente ajudar todos aqueles que aqui vêm ao centro, encarnados e desencarnados. Cada grupo tem os guias protetores que merece. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados de mais elevado padrão espiritual. Então aqui a gente vê que a primeira frase acho que resume tudo. Cada grupo tem os guias e protetores que merece. Então quando nós temos um centro espírita, que nem ela menciona, em que à medida do possível está livre dos ela fala dos mercantilismos, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, todas aquelas coisas, aquelas picuinhas, tudo aquilo mais. Quanto mais a gente consegue nos melhorar e elevar o padrão do centro espírita, mais a gente vai receber a ajuda desses espíritos que são de padrão espiritual elevado. Então, assim, a gente vai ter aquilo que a gente merece, como tudo na vida, né? Como toda a nossa caminhada é dessa forma. E aí tem a defesa magnética. Olha que interessante esse ponto. Eu mencionei anteriormente que muitos espíritos não são, eles são impossibilitados de adentrar. Espíritos desencarnados são impossibilitados de adentrar o centro espírita. E isso é feito de algumas formas. Uma delas é a defesa magnética. Tem uma arte ali, um desenho, que é para a gente ter uma ideia de como que funciona visualmente essa questão dos encarnados estarem entrando ali, e tem todos os obsessores, todos os espíritos que ainda, como eu falei, estão na senda das trevas. Esse é meu filho de 1 ano.
Ele tá me vendo, ele tá assim... ele tá... E... Então, tem todos esses espíritos que eles são ainda impedidos de entrar, justamente para essa questão da harmonização, para que não fique um ambiente desarmonizado e que os trabalhos possam, sim, ser feitos de uma forma contínua, de uma forma harmônica. Mas essa defesa magnética, no livro Tramas do Destino, psicografado pelo Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer que ele vai falar sobre a fundação do centro espírita chamado Chico Xavier, homenageando Chico Xavier. E fala dessa defesa magnética que o Manuel observou que acontecia. Então, assim, eles mencionam coisas, equipamentos, isso foi psicografado há um tempo atrás, equipamentos espirituais que nós, mesmo lendo, parece que não faz sentido, são coisas muito além da nossa compreensão, e tem toda essa defesa magnética que eles falam que são esses recursos vibratórios, eu vou ler aqui, ó, de defesas em derredor da casa, a fim de resguardá-la e aos seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores e vagabundos desencarnados, como também para se fazer a triagem dos que, do lado de cá, poderiam penetrar-lhe o recinto. Isso foi o espírito falando para o Manuel Filomeno de Miranda em espírito, né? Psicografado pelo Divaldo. Então, assim, tem toda essa defesa magnética, por isso que eu já falei, a gente vem aqui no centro, tem todo um ambiente diferente, e às vezes a gente sai, dá um pouquinho depois, já volta os problemas, já volta tudo aquele turbilhão de pensamentos negativos, que a gente se sente desarmonizado às vezes. E é justamente por isso. Temos uma pergunta, eu acho. E assim também o Evangelho no Lar, né? Perfeito. Ela mencionou do Evangelho no Lar, para quem não conseguiu ouvir. Com certeza, toda vez que tem um Evangelho no Lar, tem uma oração aqui, a gente está falando especificamente da Casa Espírita, mas sim, toda vez que nós estamos elevando nossos pensamentos, estamos ali pedindo auxílio, aceitando auxílio dos espíritos que nos querem bem, que nos querem ajudar, a gente vai ter uma proteção de qualquer forma que for. São formas diferentes que essa proteção vem. E a palestra, então? E a exposição, né? Que é isso que está acontecendo nesse momento. No transcurso da exposição doutrinária, olha só, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais ou mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Olha quanta coisa que acontece, que foi mencionada aqui durante esse momento agora, durante uma exposição doutrinária. Então a gente vê, olha que interessante, tudo que pode ocorrer. E nós temos relatos atrás de relatos em conferências, em palestras, de cirurgias espirituais que são feitas neste ambiente, durante os trabalhos de forma séria. Quando o quê? Quando as condições espirituais se mostram favoráveis. Mas mesmo assim, a gente não precisa nem tão longe, talvez, de uma cirurgia espiritual. Os próprios passes, a própria harmonização íntima já ocorre nesse momento, quando nós todos estamos aqui unidos, vibrando numa energia elevada. Tentando... Isso. Perfeito, eu ia comentar isso também. Às vezes o passe, ele é quase que para finalizar, dar um tweak, um final tweak, naquilo que já foi feito, o grosso que já foi feito aqui, nesses 45 minutos, uma hora, que nós estamos aqui reunidos. Então, para a gente, de novo, todos os momentos, desde o momento que a gente está vindo ao centro, o momento que a gente entra aqui, o momento que a gente está aqui, faz a oração, vai para o passe, sai tudo isso, a gente tem que estar vibrando bem. A gente tem que estar com essa consciência. E uma coisa interessante que ela menciona também nesse livro, que foi no Entre os Dois Mundos, o livro Entre os Dois Mundos também, fala, essa parte eu achei bem interessante também, até joga um holofote em mim, porque ela fala que muitas vezes o que está sendo falado aqui, para aqueles espíritos que estão lá fora, eles colocam quase que como alto-falantes espirituais, para que os que estão lá fora consigam ouvir também e consigam se beneficiar dos conhecimentos. Olha que coisa linda. Olha que coisa sensacional. A gente não falou que, por mais que eles ficam lá de fora, eles não ficam desamparados. E uma das formas que eles não ficam desamparados é que eles também conseguem aprender com quem vem aqui falar. E com os conhecimentos que estão sendo trazidos com muito amor e de forma séria. E aí eu fico pensando como palestrante a responsabilidade que é, porque às vezes a gente acha que está só
X pessoas aqui, mais alguns desencarnados aqui, tem gente lá fora que pode estar ouvindo o que eu vou falar aqui. Então traz uma responsabilidade muito, muito interessante. Espíritos Arquitetos, esse é o livro Entre os Dois Mundos, né? Que eu falei antes dos espíritos arquitetos que pegam esse reservatório fluídico. Muitas vezes, eles utilizam dos recursos dos painéis fluídicos que dão vida aos comentários do expositor, favorecendo o entendimento dos desencarnados presentes. Então, os espíritos arquitetos, percebam, ele tem ali um ali no fundo, ali, com o painel fluídico ali. Então, as palavras, vamos supor que eu... Então, dá um exemplo, vamos supor que eu estou falando uma passagem da Bíblia, uma passagem, não sei, que Jesus fez isso, aquilo, eles conseguem manipular os painéis fluídicos para que os desencarnados enxerguem como que um filme. Mas é mais que um filme, porque fala que essas telas, elas se movimentam, então é quase que mais que um 4D, vou dizer. Olha que coisa maravilhosa, que eles conseguem fazer enquanto a palestra está sendo feita, para quê? Para favorecer, para facilitar o entendimento dos espíritos desencarnados que estão ali tentando absorver o conhecimento, muitos deles vindo pela primeira vez e tomando conhecimento da doutrina espírita. Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, do capítulo 16, ele vai falar como é importante a necessidade de manter o silêncio, o recolhimento interior, a prece, para que tais procedimentos criem um ambiente propício para a atuação dos bons espíritos. E toda essa questão do planejamento espiritual também, levando ela bem a sério, quando eu vou dar palestra no Centro Espíritas, a Marisa vai saber. Eu gosto de mandar vários temas para o dirigente. Às vezes eles falam assim, não, traz o que você quiser. Eu falo, não, tá aqui, ó. Você quer uma lista? Tem algum específico? Não, então toma aqui uma lista de 10, 12. Me fala qual que você quer. Por quê? Porque eu sei que eles são intuídos. Eu sei que eles vão, às vezes, escolher exatamente aquilo que na programação espiritual, no planejamento, que é feito de forma muito séria, é preciso ser trazido ao público naquele momento. Então, até isso a gente tem que confiar no planejamento espiritual. E o passe? Vamos falar um pouco do passe. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, ele vai falar, o André Luiz vai chegar no momento lá que ele vê uma sala que está sendo realizado um passe, e ele se surpreende com o conjunto vibratório daquele local. E ele fala que é um ambiente balsâmico e luminoso. Olha que legal. Então, quando a gente consegue ter uma sala de passe, ou mesmo que lugares, os centros espíritas, que não tem a sala de passe, mas no ambiente do passe, tem toda essa balsamização, todo esse banho de luz que ocorre, que o André Luiz até ficou impressionado quando ele nos relata nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. E o Hilário, que também era um espírito desencarnado, que estava aprendendo junto com o André Luiz, ele pergunta, então, ao Aulus, que era o que estava instruindo eles nesse momento, acompanhando-lhes, ele fala assim, mas e os médiums passistas que aplicam o passe e depois eles se sentem muito fatigados e tem algum, assim, um limite, tem algum... eles precisam receber passe depois que eles deram o passe, assim, é uma coisa que tem que ser feita? E o Aulus falou assim, de modo algum, recebem para dar na posição de elos. E aí ele vai mais além, o Aulus falando que às vezes se o passista ficou muito cansado, ficou muito desgastado, pode ser algum problema até mesmo físico do passista. Não porque ele teve que dar 12 passes ao invés de 1. Porque é como se fosse esse elo. O missionário, isso aqui já está no Missionários da Luz, pessoal. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso é uma lista fácil. Para os passistas aqui, vocês têm tudo isso aqui, óbvio, né? Isso aí é óbvio, isso aí eu acho que o capítulo 19 ele fala isso. Mas não se assustem, aqueles que falam, não tem essa lista dessa forma que foi exposta, porque ele vai dizer o seguinte, Alexandre, nesse livro, no capítulo 19. Todos os que evidenciam o desejo de prestar auxílio fraterno ao próximo recebem assistência de entidades bondosas. Então é esse desejo, esse ímpeto sincero
de ajudar ao próximo, de se melhorar, de se funcionar como um elo ali na hora dos passes, que é o que vai fazer com que a pessoa consiga realizar a sua função ali de uma forma positiva, de uma forma que vai ser benéfica. Não é, claro que a gente quer ter toda aquela lista ali, mas está dizendo assim, calma, não precisa se assustar quem não tem. Se a prática do bem, aí eu quis botar essa frase para a gente ter um pouco de esperança, né? Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. E não é verdade? Como que os espíritos que são muito, muito elevados chegaram lá? Através das suas próprias caminhadas, dos seus próprios erros e dos seus acertos e da sua ajudando ao próximo. Fora da caridade não há salvação. A gente não vai evoluir enquanto a gente não entender isso. E o quê? Justamente eu achei muito bom, porque não tá, a prática não está só circunscrita a esses espíritos que são super elevados. Está circunscrita a todos. E todos nós temos a possibilidade de ir nos melhorando para auxiliar o próximo. Ele fala nessa questão do trabalho dos passes, na hora da palestra, o André Luiz fala nesse capítulo que ele viu 6 entidades vestidas em túnicas alvas e tudo mais, e elas iam auxiliando as pessoas que estavam lá de uma forma muito, com uma sincronia muito grande. E eles nem se falavam. Eles, só pelo olhar, eles já iam, um ali atendia ali, outro atendia ali e tudo mais, para a gente ver como a gente é auxiliado sem nem a gente ter noção muitas vezes. É fundamental, portanto, que haja uma conscientização da nossa parte da grandeza e complexidade dos labores espirituais, a fim de que participáramos de modo mais eficiente e produtivo. Que isso não seja, porém, um fator que leve ao misticismo, mas sim a responsabilidade. O parênteses é dela, o underline é meu. Responsabilidade, por quê? Porque quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente tem responsabilidade. Quem muito é dado, muito será cobrado. E o conhecimento é uma dessas ferramentas que nós, quando adquirimos, nós temos que introjetar e incorporar na nossa vivência e externalizar posteriormente, através dos nossos atos. A ignorância é uma bênção, é só bonita em frase, porque não é uma bênção. A verdadeira bênção é o conhecimento aplicado de forma certa. Assim, não é a cor da roupa do passista, ou a sua gesticulação, ou a sala ser azul ou branca que irão influir na qualidade da transmissão energética no instante do passe, mas sim a sua mente impulsionando e direcionando as energias fluídicas, o seu desejo de servir, a sua capacidade de ser solidário com aquele que está ali e de amá-lo como a um irmão. Olha que linda essa frase, que linda essa parte. E a Sueli, ela vai dizer ainda que o médium, eu achei interessante essa analogia, ela falou que é como uma tomada. Que o médium é como uma tomada. Que o quê? A função da tomada é passar energia, mas a energia que vem, que não é dela a energia, ela passa aquela energia para um aparelho eletrônico que também não é dela. Quanto melhor a tomada, ou quanto mais defeituosa a tomada, menos energia vai se passar ou nem se passar. Então eu achei interessante esse intermédio físico para a gente poder mentalizar uma coisa e entender mais. E a reunião mediúnica? Vamos falar um pouquinho da reunião mediúnica. Inclusive, acho que 60% do livro ela fala sobre reuniões mediúnicas. O Kardec vai dizer no livro dos médiuns que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Imagina um conjunto ali de raios formando um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, todo é maior que a soma das suas partes. Então, imagine um feixe. Onde haja uma reunião de pessoas, há igualmente em torno delas uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos. A gente já trouxe uma palestra aqui sobre a influência do invisível. E a gente vê como que, onde tem uma reunião de pessoas, vai ter uma assembleia oculta ali que vai simpatizar com as qualidades que estão sendo trazidas à tona ou com os defeitos. Seja numa reunião espírita, seja numa casa em que se usam drogas.
Vai ter uma assembleia ali invisível ali junta daqueles encarnados naquela função. Inclusive o Emmanuel, aliás, a Joana de Anges, ela fala que mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. É uma frase que eu acho muito bonita dela. Ela fala isso nos capítulos 120 do Vida Feliz, livro de mensagens. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. E o Emmanuel vai mais além. Ele fala assim, milhares observam os teus passos. Milhares. Ele não está falando 3 ou 4, ele está falando milhares. Então, para a gente ficar sempre atento, como que nós estamos externalizando aquilo que nós vemos aqui absorver. No livro da Sueli, desse mesmo livro, ela traz uma estatística, olha só. Durante 2 anos num centro espírita que o Chico Xavier participava das reuniões mediúnicas, eles fizeram um levantamento. Eu gosto de números, eu gosto de estatística, apesar de ser psicólogo. Fizeram um levantamento de quais são os tipos de manifestações psicofônicas que os espíritos vinham numa reunião mediúnica. Olha só. 397 necessitados de assistência moral. Então, assim, o espírito desencarnado vinha numa reunião mediúnica, qual que era a característica da sua dificuldade, certo? 397, quase 2/3 necessitados de assistência moral. 268 de casos de alienação mental, mais perturbações diversas, alguns recém-desencarnados, e de licantropia e suicídio. E assim, claro que se a gente for somar todos os números, vai dar mais que 672, mas é porque algum desses tem um overlap. Eles acontecem, pode ser um recém-desencarnado que também está com licantropia, ou é alguém que está ligado a um passado próximo e ainda está precisando de assistência moral, então por aí vai. Mas eu achei interessante, eu quis ranquear aqui, para a gente ver como que os desencarnados estão, que tipo de ajuda os desencarnados estão precisando, que vem numa reunião mediúnica. A maior parte é de assistência moral. Vejamos como isso é interessante, porque faz décadas que isso aconteceu. Mas a gente tanto fala aqui em palestras de transição planetária, de renovação íntima, seja qual for o rótulo que vem à palestra, a gente sempre não fala o quê? Orgulho, egoísmo como chagas da nossa evolução moral. A gente já está num ponto intelectual de transição planetária, mas a parte moral ainda está para trás. Tá? Ainda a gente está tentando nos melhorar moralmente. Olha só, os desencarnados que vêm precisando de ajuda a maior parte na questão da questão moral. Alguns benfeitores espirituais têm comparado o recinto destinado à prática da mediunidade, especificamente dos trabalhos de desobsessão, com uma sala cirúrgica. Olha só que interessante. Com uma sala cirúrgica. Então a gente vê os encarnados, vem ali uma salinha, mas ele, no plano espiritual, é como se fosse uma sala cirúrgica. No dia da reunião, o local passa por rigorosa asepsia, né, essa limpeza, a fim de livrá-lo e preservá-lo de larvas psíquicas, que são criadas por mentes viciosas de encarnados ou desencarnados, de ideosplastias perniciosas, que são essas formas, pensamentos, que nós já falamos da questão da manipulação fluídica, de vibrações deprimentes, constituindo tudo isso os invasores microbicidas das regiões inferiores. Então, olha só, como que a reunião mediúnica tem toda uma preparação, talvez a esse ponto não é surpresa mais para ninguém, tem toda uma preparação da equipe espiritual para aquela reunião mediúnica, mas eles fazem uma analogia como se fosse um ambiente cirúrgico. E o Camilo Castelo Branco está nesse livro dela, mas ele falou isso no livro da Ivone, Memórias de um Suicida. O Camilo Castelo Branco, eles foram lá, visitaram um centro espírita, e ele falou que seria como se o ambiente físico estivesse sem as paredes e sem o teto, e superposto a esse um recinto amplo, às vezes como um anfiteatro. Então, ele falou isso da questão do centro espírita na reunião mediúnica, das palestras também. Pode ser que algumas, ou quando nós temos as conferências, fica no plano espiritual como se fosse umas arquibancadas de um anfiteatro para os desencarnados poderem estar ali presentes, também se beneficiando daquilo. E numa reunião mediúnica, quando vai se tratar da questão de desobsessão ou auxílio aos desencarnados, ficam ali, ele falou que é como se o ambiente físico tivesse sem as paredes. Consegue imaginar isso? A extensão espiritual que é muito maior do que aquela salinha em que se dá aquela reunião mediúnica. Os recursos da espiritualidade, eu quis colocar de novo aqui, superior ultrapassam muito, só para a gente lembrar.
a nossa precária condição, não havendo improvisações, e tudo é providenciado para que a proteção do mais alto se faça presente quando nós, encarnados, administramos os centros espíritas com seriedade, com amor e fidelidade às doutrinas, às diretrizes da doutrina espírita. E olha só, como esse auxílio vem até de certa forma, que eles falam que tem até outros tipos de imóveis no plano espiritual, na parte espiritual do centro espírita, para essas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos são levados em macas. Desencarnados são levados em macas após uma reunião mediúnica, após receberem um atendimento. E nós não vemos. Eu lembrei que você falou no teatro, que o processo aqui duas vezes aqui, todas ele foi dado a possibilidade de ver como está as dimensões do senso hoje. Ai, ele ficou emocionado. Ai, que linda. Com a cabeça diferente para cima. Exato. Uhum. Olha que coisa linda. Para cima, para os lados. Que bom ter esse feedback, porque a gente sabe que isso acontece, mas a pessoa enxergando deve ser legal. O Divaldo, inclusive, ele fala que quando ele está nessas conferências, a última que foi aqui na Flórida, ele, quando está narrando a história, ele consegue enxergar o painel fluídico, aquilo que a gente viu, a tela fluídica. E ele consegue enxergar, por isso que ele vai narrando, às vezes, com um detalhe sensacional, claro que ele está sendo intuído também, mas ele consegue ver aquilo que está sendo narrado. Olha que legal. Então, resumindo, pessoal, um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz, proporciona aos seus trabalhadores e frequentadores um verdadeiro recanto de paz, de renovação íntima. A sua ambiência espiritual é percebida por todos, que ali encontram a harmonia vibratória que induz a calma e a paz. O Cristo nos convoca, outra vez, a Joana que está falando, ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da Terra mesma. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, em processo liberativo sob a terapêutica do Evangelho restaurado. E ela fala que não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos a redenção, ao avanço, à sublimação. Então, que a gente possa entender todo o papel e as dimensões de um centro espírita, para que quando nós vemos aqui, nós conseguimos fazer o que a Joana está pedindo para a gente atender aquele chamado que já nos veio tantas vezes do Cordeiro de Deus, e a gente consiga, sim, seguir na estrada do bem, com muito amor e muita paz. E uma semana iluminada a todos vocês.